a nossa crítica do IJF em relação à proposta do governo comentada? A gente ainda não sabe muitos detalhes porque ainda não foi divulgado. O governo fala em taxar em 10% apenas as rendas elevadas, né? Ou seja, do 1% mais rico, ou 0,01% mais rico, em apenas 10%, e ele fala ainda que isso seria sobre o total da renda, tá? Sobre o total da renda, se somar todos os rendimentos, ele tem que ter a tributação mínima de 10% sobre o total da renda. Isso é um absurdo, porque vou dar um exemplo aqui bem matemático, em números, para vocês verem que isso não vai afetar os efetivamente super ricos. Existe um benefício fiscal, foi criado na época do Fernando Henrique Cardoso, também junto com essa mesma lei, 9.430, que é um benefício é o seguinte: as empresas supercapitalizadas, ou seja, as que têm um capital próprio elevado, elas podem remunerar, com base nesse capital próprio, tá? Podem remunerar os seus acionistas com o título de juros sobre capital próprio. E esses juros, pode ser deduzido do lucro tributável da empresa, tá? Isso faz com que o lucro tributável da empresa, tá, tenha um benefício de redução de 19% quando é empresa comum. E quando é uma instituição financeira, esse benefício de redução da base tributável do imposto de renda pessoa jurídica é 30%. Então, essa remuneração aos acionistas a título de juros sobre capital próprio, ele é tributado uma alíquota exclusiva de 15%. Exclusiva significa que ele não vai somar com os demais rendimentos no final do ano e tributar de acordo com a tabela progressiva, que tem uma alíquota de até 27,5%. Então, ele fica com a alíquota única, 15%. Esses 15%, tá? Então, a empresa faz cálculo se o que vale a pena para ela ou não. Então, as empresas mais capitalizadas, elas se beneficiam mais disso do que as empresas não capitalizadas, né? Por exemplo, empresas que são praticamente prestadores de serviço, PJs, trabalho profissional, elas não têm um capital próprio elevado. Então, o que elas distribuem a título de juros sobre capital próprio é quase nada, praticamente nada. Então, elas distribuem os lucros a título de lucros e dividendos, tá? Então, o que vai acontecer com essa proposta do governo? Se eu somar o que um acionista ganhou de juros sobre capital próprio, vamos pegar um número. Vamos supor que 10 milhões ele ganhou de juros sobre capital próprio e foi descontado dele 15% de imposto de renda. Ok? Agora, a mesma empresa vai distribuir para ele mais 5 milhões a título de lucros e dividendos. Então, o rendimento dele total foi 15 milhões. 15 milhões. Ele já pagou 15% sobre 10, ou seja, 1,5 milhão de imposto sobre o JCP, juros sobre capital próprio. Agora, se eu somar, quanto ele vai pagar mais? Se eu tenho 10 milhões de remuneração de capital próprio e mais 5 de lucros e dividendos, o total dele é 15. 10% que o governo quer cobrar sobre os 15 vai dar 1,5 milhão que ele já pagou a título de juros sobre capital próprio. Ou seja, ele não vai pagar mais nada. Ou seja, então, os mais super ricos, os que estão acionistas de empresas supercapitalizadas, como bancos, etc., eles não vai atingir a eles essa medida do governo. Essa é a nossa grande crítica, tá? Então, por isso, nós defendemos que tem que acabar com esse benefício, que reduz muito a alíquota, reduz muito o lucro tributável e vai beneficiar só beneficia os super ricos. Quem é que vai ser mais atingido por essa medida do governo que quer tributar em 10%? São os profissionais liberais, que têm empresas de advocacia, médicos, dentistas, assim.
ou seja, os pejotizados, como a gente fala, né?